Bom dia ou boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao simpósio. Meu nome é Fernanda Pirillo, sou coordenadora de emergências ambientais aqui do IBAMA e a proposta dessa palestra é trazer um pouco de contexto sobre as ações que foram desenvolvidas pelo governo federal no combate a esse derramamento de óleo de origem desconhecida que atingiu o nosso país a partir do segundo semestre de 2019. E essa foi a primeira vez em que o nosso Plano Nacional de Contingência foi acionado. Esse plano foi instituído por um decreto de 2013 e pela primeira vez nós tivemos que acioná-lo fora do contexto de um exercício simulado. E como que funciona, né? Como que o governo federal se articula em caso de grandes incidentes de derramamento de óleo? Nós temos um grupo chamado Grupo de Acompanhamento e Avaliação, que é composto pela Marinha, pelo IBAMA e pela Agência Nacional do Petróleo. Sob a coordenação, né, de uma autoridade nacional que é exercida pelo Ministério do Meio Ambiente. Nesse derramamento especificamente, a Marinha do Brasil foi designada pelo Ministério do Meio Ambiente como coordenadora operacional da resposta ao derramamento de óleo. E é importante colocar aqui para todos que esse derramamento de óleo foi muito diferente dos derramamentos para os quais nós estávamos nos preparando. Então, usualmente, a gente tem um poluidor, a gente tem equipamentos pré-designados, temos uma possível deriva de mancha. E aí a gente consegue alocar os recursos de maneira a proteger áreas sensíveis, né, de maneira a fazer o recolhimento do óleo ainda na água. Porém, a situação que nós enfrentamos em 2019 foi muito diferente. Como muitos dos senhores já devem ter acompanhado, o óleo ele não se movimentava na superfície da água, ele se movimentava abaixo dela. Então as técnicas usuais de resposta, como barreiras de contenção, como as detecções remotas, né, por satélites ou por aviões, não eram nem um pouco efetivas. Também não tivemos a comunicação do poluidor, portanto o que aconteceu foi um crime contra o nosso país. E esse óleo é um óleo pesado, cuja origem é avaliada pela Marinha do Brasil e por ser pesado e já bastante intemperizado, ele se deslocava nessa característica que eu mencionei, alguns centímetros aí abaixo da superfície. Essa imagem aqui traz um pouco, ilustra, como que esse óleo atingiu a nossa costa de maneira bastante errática, portanto era impossível ter qualquer previsão de quais áreas iriam ser tocadas nos próximos dias. E, portanto, a única resposta efetiva que se podia dar era o recolhimento desses fragmentos de óleo assim que eles chegassem à nossa costa. E eu queria colocar aqui para os senhores que um derramamento de óleo de origem desconhecida não é incomum. Ele acontece algumas vezes por ano. Então, eu trouxe aqui apenas como exemplo um levantamento dos derramamentos de óleo de origem desconhecida monitorados pelo IBAMA em 2020. Então, nós tivemos 7% dos derramamentos registrados sem origem conhecida, mas vejam só nesse gráfico acima o volume. Então, todos os derramamentos de óleo sem origem conhecida registrados em 2020, que foi um ano padrão, geraram aquele pequeno volume ali. Isso comparado com o derramamento de uma única situação, que nós enfrentamos em 2019, já demonstra o quanto esse fato era inédito e não esperado aqui no contexto da resposta de derramamento de óleo com o uso do nosso Plano Nacional de Contingência. Vou trazer aqui um pouco do histórico, Então, no final de agosto, houve um derramamento numa refinaria em Pernambuco, o IBAMA acionou seus protocolos de atendimento à emergência, fizemos vistorias, entendendo que aquele óleo que começava a chegar poderia estar relacionado a esse derramamento na refinaria. Porém, com o passar do tempo, nós verificamos que não era possível, as vistorias não indicavam isso. Então, começamos a nos organizar, tendo montado o primeiro posto de comando do IBAMA em Natal, já no começo de setembro. E no dia 31 de agosto a gente já começou as vistorias com uma aeronave especializada em detecção de óleo, que voa aí por mais de 140 horas em todo o litoral e não detectou nada. Justamente corroborando com a nossa hipótese de que o óleo não estaria se deslocando na superfície como seria o usual.
Em setembro, no dia 11, nós fizemos a primeira requisição administrativa à Petrobras para que ela fizesse a limpeza de costa, acionamos a Polícia Federal, acionamos o Ministério Público e assim fomos caminhando até o acionamento formal do PNC, que aconteceu em outubro, quando o IBAMA, a Marinha e a INP se juntaram fisicamente em Salvador para continuar tratando aí das ações de combate a esse incidente, que é importante frisar, naquele momento não se sabia quando iria parar, né? Ainda estava havendo uma série de ações buscando identificar a origem desse derramamento. Em resumo, o IBAMA realizou uma série de vistorias, né? Organizou a limpeza de maneiras diversas, como eu vou colocar mais à frente, fizemos ações de divulgação, tratamos de fauna, treinamos pessoal, cuidamos da gestão de resíduos, vai ter uma palestra específica sobre isso, fizemos um monitoramento ambiental e também acionamos uma série de parceiros que foram fundamentais aí no sucesso dessa resposta. Com relação ao monitoramento, já adiantei um pouco, nós tivemos a aeronave especializada e também usamos todos os sensores disponíveis, né, em satélites, checamos todos os falsos positivos, confirmando que de fato não seria mancha de óleo e sim alguma outra situação. E para monitoramento de praia, nós adaptamos essa metodologia que classifica, né, a praia em 10 condições, adaptamos para apenas 3, para facilitar aí os diversos olhares das diversas instituições que estavam diariamente percorrendo centenas de quilômetros de praia. Então, as equipes registravam se não havia óleo, se havia pouco óleo, né, cerca de 10%, ou se havia muito óleo. Então, essas praias eram as localidades que deveriam ser primeiro providas de recursos e equipes para que a resposta se desse da maneira mais rápida possível. E contamos com isso com o relatório online de vistoria que foi desenvolvido para e durante essa emergência, um aplicativo de uso bastante simples em que qualquer pessoa podia registrar uma foto e o aplicativo já guardava a coordenada geográfica do local em que a foto foi tirada, que o registro foi feito, e lá no grupo de acompanhamento e avaliação a gente conseguia reunir essas informações de forma centralizada e aí direcionar os esforços para as áreas que estavam precisando mais naquele momento. E ao longo dos dias fomos gerando e divulgando esse mapa, que se tornou uma referência para se entender qual era a situação das praias dia a dia no nosso litoral. Mapas esses que estavam disponíveis juntos com várias outras informações no nosso site, que estão disponíveis aqui até hoje, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, e lá divulgamos orientações técnicas de como recolher o óleo, gestão de resíduos, uso de EPIs e várias outras informações aí de interesse da sociedade. Contamos também com importante apoio internacional, principalmente da ITOPF, que é uma consultoria especializada em derramamento de óleo, de laboratórios internacionais e também de parceiros de outros países que nos auxiliaram aí nas tentativas de identificação da origem e características do óleo. Foi muito importante também, é uma lição aprendida para nós, a participação da comunidade científica nesse evento. Conseguimos agrupar mais de 100 cientistas com um objetivo único, né? Inicialmente sem nenhum tipo de apoio financeiro, depois houveram chamadas do CNPq, né, com alguns milhões aí destinados a pesquisas científicas, que somente elas vão, ao longo aí dos próximos anos, nos dizer de fato quais foram os reais impactos desse derramamento. Né? Foi um envolvimento inédito de 47 instituições de pesquisa. E a limpeza, ela se deu de maneiras diversas. Começou com as requisições administrativas que nós fizemos à Petrobras, mas houve também muita limpeza feita por voluntários, por prefeituras, por brigadistas do IBAMA, então o arranjo não foi único para essa limpeza. E o que nós fizemos, enquanto coordenação central, foi distribuir as orientações técnicas para que esse resíduo fosse recolhido da melhor forma possível, sem que se gerasse muito resíduo, que chegou a ser uma preocupação também para nós, como a gente vai ver aí na palestra voltada somente a eles. Tivemos que treinar o pessoal envolvido, foram muitas pessoas, né? Como eu já repeti algumas vezes, foi um fato inédito. Normalmente se conta com o poluidor
né, nesses casos de grande derramamento, porém aqui não tivemos. Então ao longo da emergência nós treinamos forças militares, demos orientações a voluntários, treinamos nossas próprias brigadas para que então esse recolhimento do óleo fosse feito da maneira tecnicamente adequada e sem agredir ainda mais o meio ambiente. A gestão de resíduos foi feita de maneiras diversas também, algumas boas, outras nem tanto, e foram devidamente catalogadas em aplicativos, formulários online criados especialmente para isso. E como se deu a estrutura, né? A gente chegou a ter mais de 10 mil pessoas envolvidas nessa resposta só do governo federal. Então havia uma coordenação operacional junto com o GA, que começou em Brasília e depois se deslocou para outros estados. Ligados diretamente a essa coordenação operacional e ao GA, nos distritos navais foram criadas o que a gente chamou de coordenações regionais, e em cada estado havia uma coordenação local ou coordenação estadual em que deviam se agrupar os órgãos locais. E as demandas seguiam então esse esquema hierárquico em que preferencialmente as demandas deveriam ser resolvidas a nível local. Não havendo possibilidade, essa demanda subia para a coordenação regional, e não havendo possibilidade de atendimento, então essa demanda subiria para o GA. Eu acredito que a gente vai nesse evento conversar sobre a estrutura e se ela foi a melhor para ser usada nesse evento, como que ela poderia ser melhor apresentada, montada em eventos futuros. E ressalto também a importância do uso da ferramenta de gestão conhecida como Sistema de Comando de Incidentes, o SCI, que foi tido como uma das grandes lições aprendidas para nós, para organização de demandas, organização de documentos, para a própria gestão mesmo do incidente. E para finalizar, eu trago aqui já algumas lições aprendidas de caráter mais geral, A primeira se dá, obviamente, em relação à regulamentação. Então, todo acidente ele traz uma oportunidade de se rever a nossa regulamentação. Esse simpósio vai juntar aqui uma série de iniciativas que começaram nesse sentido. Como eu já mencionei, a importância de se ter uma ferramenta de gestão para que não haja bateção de cabeça na hora de emergência. Outra lição aprendida, do ponto de vista do IBAMA, é a importância de se envolver melhor os estados e municípios, preferencialmente também no uso dessa ferramenta de gestão que nós já estamos acostumados a usar aqui no governo federal. Foi muito importante também a assessoria, tanto internacional quanto da comunidade científica, e esse é um tema novo na indústria do petróleo, unir a ciência com as ações de resposta. Outra lição aprendida traz uma reflexão sobre as nossas técnicas, Então, às vezes, a gente pode dar mais importância a recolher o óleo no mar, mas em alguma situação como essa não foi possível, Então, como que nós podemos melhorar as nossas ações para recolher esse tipo de óleo, um óleo pesado, um óleo que só é visível na praia, Então, com certeza a gente vai sair desse simpósio com uma lição sobre isso. E por fim, eu queria destacar a importância da comunidade, como é importante que a gente trate os nossos voluntários, Eles vão estar lá, então a gente precisa se organizar para recepcioná-los da melhor maneira possível. Eu agradeço a atenção de todos, espero que todos tenham aí um ótimo simpósio e ótimos debates. Muito obrigada.